Silas foi um camarada que já tinha corrido risco de vida por amor a Jesus. Silas quase chegou a ser mártir. É um grande homem, abriu mão da própria vida por amor ao evangelho. Nega Jesus? Não nego. Vou cortar sua cabeça, arranca, mas eu não nego. Silas não era um camarada bebê que pensa que Jesus é babá e igreja é berçário. Não me deu oportunidade, não falou no meu nome, não pegou na minha mão. Pelo amor de Deus, irmão. Silas era um... Irmão, o que o escritor aos Hebreus no capítulo 12 diz para nós? Vocês ainda não derramaram sangue por causa do pecado, fugindo do pecado. Tem gente que ainda não sentiu a dor do jejum. Tem gente que não sentiu o joelho doer com oração. Tem gente que ainda não sentiu o peso da chamada e quer ter reconhecimento ministerial. Não tem, irmão. Vai sofrer pelo evangelho para depois se levantar em defesa dele. A primeira porção está no capítulo 15, a partir do versículo 4, que diz assim: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Capítulo 15 ainda, versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Me ajude, por favor. Paulo escolheu quem? Capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que esse fosse em sua companhia. Pode repetir essa parte? Quis Paulo que esse fosse, ou que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Queridos, o tema de vocês baseia-se quando no capítulo 16, Paulo já está com Silas, perseguido por causa da pregação do evangelho, e essa perseguição que o levou à prisão foi por causa de uma libertação, como já foi cantado aqui. Uma mulher que era escrava 2 vezes, escrava de demônios e escrava dos escravocratas, senhores que naquela região lucravam com a possessão demoníaca sobre aquela mulher. Paulo, como fez em Éfeso, gerou prejuízo naquele comércio demoníaco, e a fúria dos homens, que eram autoridades estabelecidas naquele lugar, eram homens corruptos, homens que deviam cuidar das pessoas, mas escravizavam as pessoas, conduziram Paulo e Silas para envergonhá-los publicamente à praça da cidade, os açoitaram. Eu acho que Paulo tentou falar que era cidadão romano, mas pelo grande alvoroço, Paulo não foi ouvido, e na prisão eles fizeram um culto, e Silas e Paulo oravam e cantavam louvores a Deus, e o versículo 25 diz que os demais companheiros de prisão escutavam. Era um culto público, era um culto com voz audível, apesar das marcas, apesar das dores. E o fato da Bíblia dizer que eles escutavam indica uma reverência. Todos nós aqui, qualquer um de nós que fizermos alguma pesquisa sobre as prisões romanas, principalmente a parte inferior onde Paulo estava, jamais haveria uma possibilidade comum de se haver silêncio à noite. Eram palavras de baixo calão, maldições, pessoas praguejando contra outras pessoas, contra Deus, contra si mesmos, contra seus familiares, contra o governo. Mas quando aqueles 2 homens de Deus começam a cantar e orar, que eram orações bíblicas, eles escutam
E os irmãos sabem, Deus operou um grande milagre. Deus enviou um terremoto. O carcereiro, sabendo que ele ia pagar com a vida se os prisioneiros escapassem, ele prefere ele mesmo tirar a própria vida do que morrer pela mão de Roma, como aconteceu em Atos capítulo 12, quando Pedro foi livre da prisão. Herodes mandou matar os soldados que não viram Pedro sair da prisão. Era assim. Então ele disse: eu mesmo me mato para que eu não passe pela vergonha de morrer pela mão de Roma. E quando ele vai se matar, Paulo diz: ninguém fugiu. Onde Deus trabalha de modo extraordinário, tem ordem. Está todo mundo aqui. Quem precisa cumprir a pena, vai cumprir. Aquele homem pediu luz, porque todas as lâmpadas movidas a óleo quebraram, caíram com tremor de terra. E acharam uma tocha, e Paulo pregou para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Ele temia pela morte de sua família, por ele ser o responsável pela fuga dos prisioneiros. E agora Paulo prega para ele um outro tipo de salvação, uma salvação do inferno, uma salvação espiritual. Aquele homem, o carcereiro, leva Paulo para a sua casa. As feridas de Paulo e Silas são tratadas dentro da casa daquele carcereiro. Paulo prega o evangelho ali. Tanto ele e sua família foram batizados nas águas. E quando amanhece o dia, Paulo reivindica seu direito de cidadania romana. Paulo diz: vocês açoitaram um cidadão romano, e quem tinha cidadania romana não poderia apanhar no meio da rua. Paulo exigiu seu direito, mandaram Paulo ir, para que eles, agora a polícia da cidade, não fosse envergonhada pela guarda pretoriana. E Paulo disse: não, eu tenho direito, eu quero a guarda pretoriana me acompanhando até a saída da cidade. Vocês que desobedeceram, quebraram meus direitos, vão ter que cumprir agora, e eu quero os meus direitos. Quais? Eu quero sair daqui acompanhado pela polícia da cidade, para que todos reconheçam que eu sou cidadão, que eu tenho cidadania romana. E assim termina a história, que muitos de nós achamos impactantes, principalmente nós pentecostais, e a gente deixa a mente viajar. Isso é bom, isso é saudável. Mas como isso tudo começou? Como houve esse encontro entre Paulo e Silas? Será que Silas é esse camarada que a gente apresenta nas canções reclamando da prisão? Será que Silas é simplesmente esse camarada que canta na cadeia? É simplesmente alguém que serve para acompanhar Paulo? A gente vai ver que não. Atos dos Apóstolos capítulo 15 diz: Paulo escolheu Silas. Esse não era um homem qualquer. Como começou esse encontro entre Paulo e Silas? Um encontro impactante, um encontro cujo nome de Silas é citado até escrevendo cartas com Paulo. É o seguinte: capítulo 13, Paulo e Barnabé são enviados e a primeira viagem missionária é bem sucedida. E no capítulo 15 eles estão voltando para dar satisfação à igreja. Eles fazem parte de um corpo e eles precisam agora não voltar para Antioquia. Eles precisam ir na sede, Jerusalém, para testemunhar o que Deus fez, porque eles foram missionários enviados e eles dão satisfação à sua igreja local. E eles também precisam resolver um grande problema. Que problema é esse? É teológico. Alguns homens da linha dos fariseus, desde Atos capítulo 6, sacerdotes que mandaram crucificar Jesus, agora em Atos capítulo 15, eles estão se convertendo ao evangelho. Versículo número 5. Porém, eles não querem abrir mão das suas tradições. Como eles não querem abrir mão de suas tradições, eles estavam pregando o evangelho misturado. Creiam em Jesus, mas não abram mão dos princípios que Moisés ensinou. Vocês querem ser salvos? Vocês precisam circuncidar. Vocês precisam guardar a lei de Moisés, porque assim a salvação é operada. Paulo e Barnabé, na viagem missionária, debatia com os fariseus, homens da linha dos saduceus e sacerdotes, sempre nas sinagogas, debatendo, dizendo que Cristo havia cumprido tudo. E quando Paulo e Barnabé vai passando para confirmar as igrejas na doutrina, os irmãos estavam falando para Paulo e Silas, para Paulo e Barnabé. Os irmãos fariseus novos convertidos aí, vieram aí de outra igreja, estão pregando para nós aqui os costumes deles. Qual? Estão falando que nós temos que circuncidar e que a gente tem que voltar para a lei de Moisés. E Jesus disse que ele veio cumprir a lei. Se ele cumpriu, nós estamos em Cristo, fomos chamados à liberdade, pastor Paulo. O que a gente faz? E Paulo tinha que ficar desfazendo ou refazendo
desfazendo o que os fariseus pregavam e refazendo de novo, ou seja, construindo novamente, pondo de novo os fundamentos das pregações de Jesus e dos apóstolos. Paulo, sabendo que eles são irmãos em Cristo, novos na fé cristã, por estarem saindo ainda do farisaísmo para crerem no Evangelho de Cristo, Paulo e Barnabé têm uma postura muito sábia. Vai fazer uma convenção. Atos 15 é a primeira reunião de obreiros, é a primeira convenção, e eles vão ali na sede em Jerusalém, igreja pastoreada pelo pastor Tiago, mas como sempre, quem vai falar primeiro é o pastor Pedro. Quando Paulo e Barnabé chegam, eles não chegam primeiro falando notícias ruins. Eu acho isso maravilhoso, mostra o perfil de homem que não é fofoqueiro. Eles chegam lá falando coisas maravilhosas. Olha o que diz o texto, versículo de número 2, ele contende com aqueles que pregam a circuncisão, e eles disseram: vamos levar essa questão em Jerusalém aos apóstolos, aos presbíteros, ou seja, vamos levar ao corpo de obreiros. Versículo 3, até certo ponto, no meio da viagem até chegar a Jerusalém, se você puder acompanhar é muito bom, enviados e acompanhados pela igreja, atravessaram Fenícia, Samaria, narrando a convenção dos gentios, causando grande alegria aos irmãos. Olha para mim agora, no versículo 1, os irmãos falam sobre a falsa pregação dos fariseus, que é confirmada no versículo 5. Quando eles estão a caminho de Jerusalém para resolver esse problema, enquanto eles estão no meio da caminhada, subindo a Jerusalém para resolver o problema da falsa mensagem, nas igrejas onde eles param, o foco da mensagem não é contar o problema que eles ficaram sabendo lá atrás. O foco da mensagem nas igrejas onde eles chegam é pregar o Evangelho de Jesus, alegrar a igreja com a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque nós, como obreiros, como homens e mulheres de Deus, precisamos saber que cada coisa tem o seu momento, tem o seu lugar de fala, principalmente quando se trata dos problemas eclesiásticos. Eu acho interessante isso. Paulo, Barnabé, levando a questão a quem de direito para resolver. E no meio do caminho, encontra crentes novos convertidos, que nada tem a ver com o problema. Eles não abrem a questão em quem não tem capacidade de resolver o problema. Isso é sabedoria, gente. Eles vão levar o problema lá para o corpo de obreiro. E aqui, entre esses irmãos que não têm capacidade, nem sabedoria, nem experiência para entender o que está acontecendo, eles vão falar simplesmente do Evangelho. Chegaram em Jerusalém no versículo 4 e foram bem recebidos pela igreja. Opa, a sede aqui mudou, porque lá em Atos 9 a sede rejeita Paulo, agora em Atos 15 a sede recebe Paulo. Crente de sede, eu sou da sede, você sabe como é que é, né? Tem uns crentes metidos na sede. Aí Atos 9, a igreja da sede não dá muita moral para Paulo, ele é novo convertido e tal. Mas Atos 15 com Barnabé, que tinha muita moral, ele é bem recebido. Eu não entendo esse tipo de gente, quer ser bem recebido, quer ser honra, quer ter honra, mas não sabe andar com gente de honra. O que Paulo faz? Ele está com Barnabé, e pelo fato dele estar com um camarada que é honrado pela igreja, pois Paulo surge em Atos 9, Barnabé surge em Atos 4. Era um camarada que tinha o respeito dos apóstolos. Paulo era muito inteligente. É a segunda vez que Paulo vai resolver problema na igreja, ele leva Barnabé. A primeira foi Barnabé que o levou em Atos 9. A segunda vez, em Atos 11, foi Barnabé que fez a igreja acreditar nele em Antioquia. Mas quando ele quer resolver um problema, ele vai atrás do Barnabé. Aqui no capítulo 15 ele vai com Barnabé. E Gálatas capítulo 1, quando estavam falando mal do ministério dele, ele também leva Barnabé, porque ele sabe que Barnabé é alguém que abre portas. Você tem que entender, varão, varoa, que existem pessoas que são chaves para que portas se abram para a sua vida. Para de ser encrenqueiro, para de ser santarrão, cara fechada para todo mundo. Se você fosse tão santo, já era para estar na glória, irmão. Todo mundo aqui depende um dos outros para a gente crescer junto. Paulo com Barnabé chega em Jerusalém, versículo 4. Foram bem recebidos pela igreja. Bora lá? Foram bem recebidos pela? Segundo lugar, foram bem recebidos pelos apóstolos. Segundo lugar, pelos? E pelos presbíteros e pelos? Pastor Isaías, isso aqui é muito legal. Eu cheguei aqui, não tive como ser recebido pela igreja, mas eu fui recebido pelo Senhor, pelos obreiros que me receberam. Tem locais, quem é itinerante sabe disso, quem prega ou canta sabe disso, que a igreja te recebe bem, mas o pastor não. Tem locais que cada pregador que chega, cada obreiro que chega, parece que o pastor pensa que aquele camarada está ali para tomar o lugar dele, e não está. Irmão, se tem alguém tentando tirar o seu cajado, só solta. Deus não mandou Moisés segurar cajado antes de mandar ele soltar. E quando Deus manda Moisés soltar o cajado, vira cobra. Porque o que Deus deu para você na sua mão é cajado. Alguém quer? Diz, tenta.
tenta, experimenta tirar o que Deus colocou na minha vida, se você der conta. Então não tente prender do seu jeito o que Deus já te deu do jeito dele. Se ele deu, ele protege. Se ele deu, ele defende. Ele é bem recebido pela igreja e pelos apóstolos. Então há lugares que a igreja recebe, mas o pastor não. E a igreja tem que discernir. Se o pastor não recebeu, a gente tem que rejeitar. Mas existem igrejas que o pastor recebe e a igreja não. Se tem esses lugares que a igreja recebe e o pastor não, se o problema for no coração do pastor, mas tem outro lugar que a igreja recebe e o pastor não, mas se o pastor recebe e a igreja não recebe, é simplesmente uma igreja não ensinada a receber as pessoas. Talvez para muitos de nós é falta de experiência, é imaturidade, mas existem pessoas que entram em nosso meio e saem, porque nenhum de nós consegue dar um sorriso, uma paz do Senhor, um abraço, um seja bem-vindo. E nas cartas, Paulo sempre que envia alguém, diz que os irmãos devem ser recebidos no Senhor. Manda até dar beijo, essa parte não precisa não, era cultura lá. Mas era um modo de se receber as pessoas. Quando eles são recebidos pelos irmãos, novamente, versículo 4, relataram o que Deus fez com eles. Eles têm um problemão para resolver, mas a primeira notícia é boa. A primeira notícia é evangelho. A primeira notícia é relatório missional. Olha, Deus fez grandes obras, Deus fez maravilhas, Jesus curou coxo no capítulo 14. A gente foi apedrejado, eu me fingi de morto, mas depois levantei, não conseguiram me matar. E eu voltei lá de novo para ver como é que estavam as igrejas. E eles contando testemunhos. Isso é no versículo 4. E enquanto eles estão contando testemunho, aí sempre tem, os obreiros sabem que toda reunião de obreiro sempre tem, ou convenção, sempre tem. Eu já ouvi vários pastores falarem assim: irmão, quem dá trabalho para nós pastor não é jovem, é obreiro. Os que foram chamados para trabalhar dão um trabalho. Eu sou obreiro, irmão, eu sou co-pastor em um campo, eu sei como eu dou trabalho para o meu pastor. Aí você chega no versículo 4, eles estão contando o testemunho. No versículo 5, insurgiram-se. Paulo está contando o testemunho com Barnabé. E diga bem, dos camaradas, levanta. Eu quero um problema aqui para resolver. Nós temos umas coisas aqui para falar. Aí os caras já atrapalham o culto, né, irmão? Já mata o culto. Tiago, Pedro, feliz, ouvindo o testemunho dos missionários. Aí eles falam: é necessário circuncidar, porque Moisés ordenou que a lei fosse observada. Aí os apóstolos: vamos num cantinho resolver esse problema? Irmão, obreiros de Deus com amor no coração e Bíblia na mão, problemas doutrinários, teológicos seriam resolvidos com mais facilidade. E aí no versículo 6, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Eu acho isso legal, não tem profecia aqui, são homens pensando. Nós às vezes queremos espiritualizar as coisas e bora orar para Deus revelar para fulana e Deus me disse. Não, homens inteligentes com Bíblia aberta, reunidos, bora resolver essa questão aqui com a maturidade que Deus nos deu. Versículo 7, havendo grande debate. Falava de cá, prova na Bíblia, eu provo, agora prova você, eu desprovo. Não, isso aí você tem que estudar o contexto. O hebraico, o aramaico, a exegese sua está errada. Paulo ganhava de todo mundo, Paulo era fera. Aí, tendo aquele grande debate, enquanto a questão era examinada, quem levanta no versículo 7? Pedrão. Irmão, ministério não muda a personalidade, te ajuda a controlar. Ele não é o pastor em Jerusalém, o pastor é Tiago. Ele mesmo vai falar que ele é pregador para gentios e não era Paulo, mas ele queria tomar o lugar de Paulo. Ele não é o pregador dos gentios. Quem lê Bíblia sabe, ele é pregador de judeu. Atos 2 ele vai pregar, ele diz: irmãos israelitas. Atos 10, quando ele recebe a ordem para pregar para Cornélio, ele discute com Jesus, porque Cornélio não é judeu. Atos 11 ele tem que se explicar para a igreja por que ele foi pregar na casa de quem não era judeu. E Gálatas 1, Paulo chamou a atenção dele na cara. Paulo não era obreiro de dar indireta pelo Facebook. Paulo chamou na cara. Paulo falou para Pedro: você é hipócrita, porque quando não tem ninguém por perto, você fica com os gentios. Mas quando a turminha de Tiago, que gosta do judeu, chega, você se afasta dos gentios e cola só nos judeus. Decide, Pedro. Deus te chamou para os judeus e me chamou para os gentios. Aceita isso, Pedro. Mas aí Pedro toma a palavra no versículo 7 e diz assim: irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem.
Será? É claro que é. Jesus disse em Atos 16, como também em Atos 18, eu te dei as chaves do reino. Lá no 16. Mas os irmãos sabem a personalidade de Pedro. No 16 Jesus diz, a chave do reino lhe foi dada. Que chave foi essa? A pregação dele do dia de Pentecostes. Foi ele que abriu a primeira pregação para que o mundo ouvisse o evangelho, o dia de Pentecostes. A chave do reino. Mas, conhecendo o coração de Pedro, Jesus lá em Mateus 18, diz assim, o que ligardes na terra. Jesus não disse o que Pedro ligar, Jesus disse o que a igreja ligar. Por quê? Porque o que Jesus deu a ele individualmente, para ele não pensar que deveria cumprir o ministério sozinho, no 18 Jesus diz, não, eu não dei só para tu, eu dei para a igreja. Eu não te estabeleci como sacerdote. Sabe que a igreja católica não lê Bíblia direita, dá a chave para o Papa, porque só lê Mateus 16, mas tinha que ler Mateus 18, porque Mateus 16, a chave está na mão de Pedro. Quando Pedro pensa que só ele tem a chave, em Mateus 18 Jesus diz, não, o que a igreja ligar no céu é ligado aqui, desligar aqui, também é desligado lá, a igreja. Então ele chega e diz, Deus me chamou para os gentios. Mas se você ler lá em Atos 9, Jesus chamou foi Paulo para os gentios. Pastor, e aí, tem erro na Bíblia? Não, a Bíblia está revelando o erro do obreiro. Porque não é porque tu é homem de Deus, o obreiro, que tu é anjo, né, irmão? Deus me chamou para que os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Está correto, amém? Só Atos 2, mas em Atos 9 tu já saiu, tu ficou insistindo aí com o negócio de judaísmo, Deus levantou Paulo. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho. Deus deu aos gentios testemunho. Ele está lembrando lá de Atos 10 na casa de Cornélio. Deus lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, purificando-lhes pela fé o coração. O que ele está dizendo? Ele está respondendo os fariseus, que estavam mandando circuncidar, e só judeu era circuncidado. Cornélio não era circuncidado. Aí ele está falando na reunião, olha, obreiros, eu preguei para uns camaradas aí que não tinha nada de circuncisão e receberam o Espírito Santo, igual nós recebemos em Atos 2. Ele está dizendo que para ser salvo não precisa da tradição de Moisés para receber o Espírito Santo. Pedro aqui ainda está defendendo Paulo. E ele diz no 9, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. O que ele está dizendo? O que ele disse lá na casa de Cornélio, agora sei que Deus não faz acepção de pessoas, para salvar, para usar, ele faz. Não ora nada, Deus não usa. Deus faz acepção para usar. Ele não faz distinção alguma entre nós e eles para salvação. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus? Ele está falando para os camaradas que estão debatendo com Paulo e Barnabé, tomando porrada na palavra. Aí Pedro vai defender, porque Pedro é mais antigo no grupo dos apóstolos do que Paulo. Por que vocês estão tentando Deus, pondo essa dura cerviz, essa dura carga sobre a cerviz, essa parte de trás do pescoço, dos discípulos? Discípulos aqui são novos convertidos. Um jugo que nem nossos pais puderam suportar. Pedro está dizendo que ele recebeu Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí Pedro diz, nem nós podemos suportar. Nós, apóstolos aqui, podemos suportar essas coisas que vocês estão exigindo dos novos convertidos aí, que falaram das pregações de vocês para o pastor Paulo e para o pastor Barnabé. A igreja tem que fazer isso, pastor. O quê? Denunciar as falsas pregações. Onde Paulo e Barnabé passavam, a igreja denunciava as falsas pregações. Isso faz com que quem quer pregar estude mais. Isso faz com que as pessoas analisem se elas têm chamada mesmo, se é para ser empresário, se é para ser pregador. Tem gente que Deus chamou para ser rei, ele quer ser sacerdote. Vai prosperar, vai ficar rico, deixa quem tem chamada para pregar, ganhar alma e fazer a obra do Senhor. Então a igreja foi denunciando aqueles camaradas. E agora uma reunião está sendo feita a nível convencional, porque a igreja não estava mais aceitando falsas mensagens. Se a igreja voltasse a abrir Bíblia, a boca de muitos pregadores se fechariam. Pedro conclui no 11, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Não precisa de lei, não precisa de regras humanas. Aí agora o pastor Tiago deixou todo mundo falar. E ele vai ficar em pé. Ele é o pastor em Jerusalém. E aí, irmão, quando toda a multidão silenciou, olha aí o versículo 12. Passando a ouvir Barnabé e a Paulo que contavam sinais e prodígios, eles continuam contando testemunhos. Depois que eles terminaram, Tiago disse, irmãos, prestem atenção aqui nas minhas palavras. Pedro fala para combater. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Os camaradas diziam, tem que circuncidar. O que Pedro disse? Não precisa circuncidar, somos salvos pela... Então Pedro está combatendo. Pedro não deu solução, Pedro só combateu. Essa é a diferença, irmão, do pastor para o profeta. Essa é a diferença do mestre para o profeta. Essa é a diferença da correção para a repreensão.
Pedro repreende. Pedro é o profeta, é o evangelista que repreende. O pastor e mestre é aquele que corrige e resolve. Quer que eu mostre? Olha o que Tiago diz. Deus visitou os gentios constituindo um povo para seu nome. Aí ele vai para a Bíblia. Está escrito que Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi para que os demais homens buscassem ao Senhor. E esses homens são os gentios, aqueles que não são judeus, para que invoquem o nome do Senhor. Diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, olha a humildade desse camarada. Ele não está dizendo assim diz o Senhor. Ele não é profeta, ele é pastor. Pelo que, ou seja, conhecendo esse texto, julgo eu, não devemos perturbar os gentios que se convertem a Deus. Vamos escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Por quê? Porque Moisés tem em muitos lugares os que pregam seus textos todo sábado na sinagoga. Tiago ainda tem, como Pedro, uma paixão pelo judaísmo, mas ele quer resolver um problema urgente. As pessoas são novas convertidas, e aí Tiago está dizendo que o mais importante agora não é a circuncisão. Se afastem dos ídolos, se afastem das imoralidades sexuais, e por causa da saúde, porque era precária no tempo deles, evitem a carne sufocada, de animais sufocados e de sangue, conforme diz o versículo 29. Se abstenham das coisas sacrificadas, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, que eram muitas vezes oferecidas a ídolos, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem, se vos guardardes saúde. Essa é uma preocupação pastoral. Isso aqui é uma convenção. E até agora, irmão, a convenção está top. Pastor Pedro combateu a heresia. Pastor Paulo e pastor Barnabé, dois missionários, contando o que Jesus está fazendo onde eles pregaram. Pastor Tiago, na sua calmaria, dizendo, chega de discussão, bora resolver o problema. E o problema agora vai ser resolvido. Aí surge o Silas. Eita glória! Silas surge na carta. Olha a escrita, versículo 22. Lucas falando: pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, elegido, diga elegido, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Primeiro, Silas é alguém eleito pela igreja. Aqui ó, versículo 22. Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles. Quem? Barnabé, Paulo, Judas e Silas. A igreja, o apostolado e o presbitério elegeu quem? Paulo, Barnabé, Barsabás, Judas, que é Barsabás, e Silas. Silas no nível de homens eleitos pelo corpo do presbitério apostólico e toda a igreja. Se a sua igreja local não reconhece seu ministério, não reconhece sua chamada, você não tem chamada para isso que você deseja. Quem confirma, quem elege seu ministério na terra é a igreja. Irmão, fica tranquilo, eu não vou pedir para toda glória, eu sei que vai sair forçado, mas eu estou com a Bíblia aberta. A igreja elegeu esses camaradas. A gente tem que entender que é a igreja quem confirma. Eu não disse que chama, Deus chama. A igreja confirma. A igreja é o corpo de Cristo. Sai dessa síndrome da Marquezine. Eu quero Jesus, mas não quero a igreja. Não, é o pacote completo. Se quer Jesus, tem que ter a igreja. Não tem como querer ouvir Deus e não ouvir a igreja. Quem confirmou a chamada de Josué? Josué 1, Deus começa falando com ele: não desanima, não desanima, eu sou contigo. Quando Deus acaba de falar com Josué, diz o texto: todo o povo disse a Josué: tem bom ânimo, estamos contigo. Se Deus for contigo, como foi com Moisés, a gente também será com você. Quando Elias sobe, os filhos dos profetas vieram e se juntaram a Eliseu. Quando Deus fala com Samuel, 1 Samuel 3, Eli está cego. A Bíblia diz que todo Israel ouvia Samuel e assim
como Israel ouvindo Samuel, ele foi confirmado como profeta. Quem confirmou a chamada de Estevão, Filipe e mais 5 em Atos capítulo 6? Chegaram para os apóstolos e disseram: está tendo problema na entrega da comida para os mais pobres da igreja. Aí os apóstolos disseram: já que vocês trouxeram o problema a mim, vão agora vocês escolham 7 homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria e de boa reputação, para que os constituamos sobre esse negócio. Aí diz o texto: a igreja elegeu Filipe, Estevão e os demais, vieram aos apóstolos e os apóstolos os autorizaram. É a igreja que confirma. Se você se diz cantor, mas a tua igreja não quer te ouvir, tu canta ruim. Se você se diz pregador, mas a igreja não quer te ouvir, você nem na escola dominical participa, posta banner, agendas abertas, mas não congrega, não ceia, não está nas programações da sua igreja. Se você não é uma bênção na sua igreja local, você não pode ser uma bênção fora da sua igreja em lugar nenhum. Aí eu te pergunto, sua igreja te escolheria? Como ela vai eleger quem ela não conhece? Como ela vai dar destaque para quem ela não tem relacionamento? Você estuda para ser chato da internet, mas você não coopera em nada na sua igreja. Faz sucesso com seguidor da internet, que é bobo igual você. Agora na sua igreja local você não faz diferença nenhuma. Isso aqui é o que está escrito, tá? 23. Os irmãos, os apóstolos, aos irmãos que estão em Antioquia. Visto sabermos que alguns saíram de entre nós sem nenhuma autorização. Pastor não manda em mim, que manda em mim é Jesus. O cara chega para pregar em uma igreja e você pergunta: irmão, de onde você é? Eu sou das igrejas que me recebe. Quem é a sua igreja? Qualquer uma. E seu pastor? Qualquer pastor que me recebe. Então de onde o irmão veio? Eu vim de agenda e estou indo para outra. É o diabo, irmão, está rodeando e passeando a terra. Não tem referencial geográfico, não tem referencial pastoral. Não tem igreja onde congrega, não tem igreja onde se alimenta e não tem um pastor que cuida dele. Como é que pode ficar em pé para ensinar a igreja se não se sente em nenhuma igreja para aprender? Não tem como, irmão. Ó, alguns homens saíram sem nossa autorização. Quem não foi autorizado não tem autoridade. Alguns homens saíram sem nenhuma autorização, perturbando vocês com palavras, transtornando a vossa alma. Então nós elegemos esses homens e os enviamos a vós outros, versículo 25, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Silas era um camarada eleito pela igreja, pelo corpo apostólico e de presbíteros. Segundo, Silas foi um camarada que já tinha corrido risco de vida por amor a Jesus. Silas quase chegou a ser mártire. É um grande homem, abriu mão da própria vida por amor ao evangelho. Nega Jesus? Não nego. Vou cortar sua cabeça. Arranca, mas eu não nego. Silas não era um camarada bebê que pensa que Jesus é babá e igreja é berçário. Não me deu oportunidade, não falou no meu nome, não pegou na minha mão. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Silas era um... Irmão, o que o escritor aos Hebreus no capítulo 12 diz para nós? Vocês ainda não derramaram sangue por causa do pecado, fugindo do pecado. Tem gente que ainda não sentiu a dor do jejum. Tem gente que não sentiu o joelho doer com oração. Tem gente que ainda não sentiu o peso da chamada e quer ter reconhecimento ministerial. Não tem, irmão. Vai sofrer pelo evangelho para depois se levantar em defesa dele. Silas é um camarada que já quase morreu por amor ao evangelho e agora está sendo enviado pela igreja. Ah, irmão, nós queremos facilitar, nós queremos abrir a porta, alargar a porta que é estreita. Olha o tipo de homem, olha a credencial de Silas. Oh, glória. E aí, irmão, versículo 30. Foram enviados, desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Por que a diferença de epístola para carta? Porque aquela epístola vai ser lida por eles e por outros irmãos ali. Qual é o sentido aqui? É que Silas começou como Paulo, entregador de carta, entregador da mensagem de alguém.
Todo grande homem de Deus vai começar entregando a mensagem de alguém. Alguém diz assim: pastor, eu preguei uma mensagem sua. Eu digo: minha? Pregador não é dono de mensagem. A mensagem é de Jesus. É Ele que nos inspira, que nos capacita, quem abre a porta da palavra. Se você ler o sermão de Estevão em Atos capítulo 7 e o sermão de Paulo em Atos 13, você vê uma grande semelhança. Todo ministro de Deus começa, todo homem de Deus começa entregando a carta de alguém. Qual o resumo que você vai fazer depois de uma mensagem dessa? Vai sair daqui com raiva de mim? De boa. Isso para mim é legal, tu sair daqui com raiva. Grandes encontros com Deus na Bíblia geraram dores. Gênesis 17, Abraão teve encontro com Deus. Quando Deus saiu, ele foi circuncidar. Dói, mas dói. Gênesis 32, Jacó teve encontro com Deus. Quando acabou o encontro, saiu mancando. Atos 9, Paulo teve encontro com Deus. Depois do encontro, 3 dias cego, sem comer, sem beber. João, na ilha de Pátimos, teve encontro com Jesus, caiu como morto. Às vezes Deus quer que você saia do culto triste mesmo, irmão. Eu preciso mudar, eu não sou crente direito, eu tenho que orar mais. Obrigado, Deus. O pai corrige o filho que ama. Aprenda a entregar a carta de alguém. Compartilhe o livro de alguém, uma mensagem de alguém, o link de alguém. É assim que você começa. Está preparado para dar glória? Fala comigo, Silas, no versículo 30, começa, me ajuda, começa entregando carta. Agora escuta o que eu vou ler. 1 Tessalonicenses 1. Paulo, Silas e Timóteo escreve à igreja de Tessalonicenses. Ou seja, aquele que começou entregando carta de outros, agora escreve a própria com Paulo e Timóteo. Pastor, eu quero pregar. Compra livro, vá ler, vá anotar e pregue. Para de ser soberbo. Só quem é humilde se submete a subir nos ombros de quem é maior do que ele. Aprenda com alguém. Compartilhe o que Deus deu a alguém. Deus deu a alguém. Esse alguém compartilhou com você. Por que você não pode compartilhar a outros o que você recebeu desse que recebeu de Deus? Silas entrega a carta. Foi Tiago que deu a solução do problema. E Silas chega lá para entregar a carta com a sabedoria do pastor Tiago. Olha o 32. Consegue ler aí? 1, 2, 3. Eita. Parou. Silas era o quê? Profeta. O homem não era fraco não, pastor. Não, eu sei que vocês cantaram com muita unção. Mas tadinho do Silas, né, irmão? Paulo, nós estamos presos. Paulo está tudo doendo. Fala para alguém, respeita Silas. Silas era profeta, irmão. Sabe o que eu acho lindo? Silas era profeta, sim ou não? Mas não abriu a boca para falar na convenção. Pregar isso pro Pentecosté é complicado, né, irmão? Reformodinha, falar de nós eu vou para cima. Nós pode falar de nós. Paulo não saiu estabelecendo profetas para resolver problemas de igreja. Ele estabeleceu presbíteros. Se você tem o dom de profecia, se mantenha na sua chamada de só falar o que Deus manda quando Deus manda. Dom de profecia não é ministério pastoral. Silas é profeta, mas sabe a hora certa de deixar Deus usar a boca dele. Quem tem dom de profecia, irmão, é bom pastor ter dom de profecia. É bom o presbítero ter dom de profecia. É maravilhoso. Mas não é pelo dom que ele ajuda a resolver problemas de igreja. Aí tem gente que ao invés de procurar o corpo de obreiros da sua igreja, meu Deus, parece que eu estou pregando uma convenção, mas não estou. Eu estou tentando pregar o contexto do tema. Amém? Tem gente que ao invés de procurar o corpo de obreiros da sua igreja, ninguém tem sabedoria, por que você congrega aí? Vaza daí.
Ou se você é sabichão, por que você não ensina? Você anda atrás de profeta e profetiza, é você que é o sabido? A igreja tem um corpo estabelecido por Deus, mas fica andando atrás da irmã Canela de Fogo, o varão do Pix. Silas é profeta, mas ele vai pegar uma carta escrita e entregar a carta. Mas você não é profeta, Silas? Entra no manto aí. Que negócio de manto, rapaz? Eu falo é quando ele manda, não tem que inventar profecia, não. Deus já estabeleceu autoridade na igreja. Cada qual no seu lugar, irmão. Aí se o pastor disser, fica quieto, aí tu vai desviar, vai pro Facebook xingar o pastor. Mas é porque Deus estabeleceu a liderança para certas coisas. Se o pastor estiver orando, se o corpo de obreiros estiver orando, se a igreja estiver orando, pedindo uma resposta de Deus, que a Bíblia não contém. Exemplo, a gente quer enviar um missionário, mas não sabe para onde. Deus pode te levantar com dom de profecia, visão, revelação e dar uma direção. A igreja ora e Deus confirma, porque a profecia tem que ser falada publicamente para que a igreja possa julgar, desde que essa profecia seja para edificação, consolação. Ele é profeta. Ele é o quê? Profeta. Eu sei que você está pensando que já pegou, mas não pegou. Eu sei, porque eu estou fazendo isso de propósito. Olha só. Entregaram a carta no 32, os irmãos ficaram consolados com muitos conselhos. Silas está ali dando conselho. Barnabé, Paulo, dizendo, ó, esse negócio de circuncisão já passou, Jesus já cumpriu, tá? O hebraísmo já passou. Para com esse negócio de ficar dando ouvido aí a profeta que usa kippá, que vende arquinha da aliança, candelabro, essas coisas. Tudo já passou. O cristianismo é seco, é simples. Vem pro culto, canta os hinos da harpa, ouve a palavra, dá glória a Deus, dá seu dízimo, o profeta vai pro culto e vai para casa alegrando, dando glória a Deus. Os irmãos estão ali, tirando essas parafernalhas que os homens ficam inventando em cima do evangelho. E os irmãos vão se alegrando e vão se fortalecendo. E Silas, quando todo mundo quer voltar, versículo 33, se demorar algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz. Mas Silas disse, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Os irmãos começaram a voltar, porque não foram só esses enviados, né? Lembra de Judas, Barsabás e tal? Os irmãos estão voltando, ó, chega, já preguei, já entreguei a carta, estou voltando. Silas diz, eu gosto de ficar com o povo, deixa eu com o povo, deixa eu ficar com os irmãos. Aí Silas fica ali entre os irmãos, continuando, exortando, quem sabe profetizando, pregando, ensinando. E aí, meu irmão, problema. Vou até beber água. Paulo disse a Barnabé, 36, vamos visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, como vê como passam. Barnabé disse, vamos, ô glória, é nós. Negócio de ficar parado aqui igual Silas, bora andar, bora fazer missão, Paulo. Então bora. Então tá bom. Aí arrumaram a mala. Quando arrumaram a mala, irmão Barnabé chega, entra João Marco. Entra João Marco. Aí Paulo, quem tá aí? Aí Barnabé diz, João Marco. Aí Paulo diz, ele não vai não. Aí Barnabé diz, ele vai. Paulo disse, ele não vai não. Barnabé disse, eu estou dizendo que ele vai. Dois obreiros, cheio do Espírito, cheio de amor. Por que Paulo disse que ele não ia? Capítulo 13, versículo 13. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. 13. João Marco voltou para Jerusalém. Aí quando chega no capítulo 15, só porque ele é parente de Barnabé, Barnabé diz, bora levar meu sobrinho, meu parente. Paulo disse, não vai não. Ele não vai não. Por quê? Os irmãos já sabem. Lá atrás ele foi covarde. Comigo não anda qualquer um. Imagina dois obreiros brigando. Cadê o amor, Paulo? Deus é amor, mas é justiça. Paulo, a Bíblia diz, ama o amigo em todo tempo e na angústia vai nascer o irmão. Aí Paulo diz, mas a Bíblia diz que confiar no desleal é como sentir dor de dente. Aí Barnabé diz, mas quando você estava sozinho, abandonado, fui eu lá no capítulo 11 que fui te buscar. A igreja da sede de Jerusalém não te deu moral, eu que te levei lá. Aí Paulo responde, mas eu nunca te abandonei em nenhuma viagem missionária. Os obreiros de Deus são falhos. Os homens de Deus têm falhas. A igreja tem problemas. E você vai focar nisso? Se você lê Atos dos Apóstolos, a igreja é cheia de problemas. Sabe quando você fica com aquele saudosismo? Saudade da igreja antiga. É porque tu não fez parte dela, eu acho.
Cadê os pastores de antigamente? Eles foram feitos para antigamente, você foi feito para o tempo de hoje. Irmão, quer saber de uma? Se você está na igreja só para ficar apontando os problemas dela, você é o pior problema que há nela. Sai dela que ela fica melhor sem você. É claro que o obreiro vai ter problema. É claro que na igreja vai ter problema. Mas ela é a única representatividade legal de Deus na terra. É só por ela. E aí, irmão, nós vamos a gente vai ter a racha, vai ter um racha na convenção. Estava tudo bonitinho, reunião de obreiro, Pedro ainda com aquela ética, pastor Tiago resolveu o problema, os fariseus, a heresia foi jogada por terra. Aí Barnabé vem com essa, irmão. Toda igreja tem Barnabé, irmão, né? Que acredita demais, que perdoa demais, que ama demais. Mas também toda igreja tem o Paulo, chato que só ele. E é assim que a gente vive, irmão. Um ajudando o outro, perdoando o outro, aprendendo a viver com as diferenças. Mas naquele dia não teve jeito. Versículo 39. Houve entre eles tal desavença, tal discussão, que vieram a se separar. E o que é que Barnabé fala no versículo 39? Barnabé disse: eu vou com João Marcos. E aí a gente chega no 40, leu 40. E Paulo escolheu? Sim. É nós. Partiu Silas. Pensou que pegou, mas não pegou. Se pegou, está gostando de apanhar. Esse texto mexeu comigo. Você acha que eu queria pregar isso aqui? É mais fácil eu pregar a mensagem que eu preguei ontem, mensagem decorada, irmão. Por que que ele escolheu Silas? Eu fiz esse arrodeio todinho só para te mostrar o versículo 40. Aí você vai me dizer que Silas é o cara eleito pela igreja, enviado pela igreja, reconhecido pela igreja, entregador de cartas, se tornou escritor de cartas, amava estar com o povo e era profeta. É desse tipo de gente que Paulo necessita, sim ou não? E João Marco, covarde, Nutella, gosta de Danone, não aguenta ver luta na igreja, não aguenta ver prova, desvia logo, abandona a obra missionária logo e vaza. E Barnabé, coração que perdoa, que ajuda, que insiste. Não dá pra gente andar mais junto? Dá não, vaza da minha vida, Barnabé. Então vaza, Paulo. Eu vou com João Marco, eu vou com Silas, porque eu sou o cara. Eu não ando com qualquer um, Barnabé. Eu gostei de tu andar comigo, Barnabé, mas foi até hoje. Meu negócio é Silão. Bora, Silão. Bora, Paulão. Nós está no mesmo nível, né, Silas? É isso aí, Paulo. Olha como Deus é maravilhoso em graça. Olha como Deus é maravilhoso em graça. Aleluia. Paulo, 39. Barnabé, levando consigo a Marcos, foi para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, 41, foi pela Síria e Cilícia, confirmando a igreja. Ou seja, se eles não se dividissem, só um lugar ia ser evangelizado. Como eles dividiram, 13 lugares foram evangelizados. É estranho, mas o Deus que nós servimos multiplica até na divisão. Mas aí eu pergunto para vocês: quem de vocês ficaria feliz tendo um Silas do seu lado? Para de hipocrisia, irmão. Quem de vocês queria um Silas do seu lado? Para fazer a obra, é melhor João Marcos ou Silas? Foi Barnabé que não quis ficar, então é Silas mesmo. Para fazer a obra, é melhor João Marcos ou Silas? Paulo escolheu Silas por causa da discussão com Barnabé sobre quem? João Marcos. Ou seja, eu não quero um jovem fraco, eu não quero um rapaz que não tem a coragem que eu tenho. Aí ele chega no capítulo 16. Deus é lindo, perfeito, maravilhoso, completo. Deus sabe tratar seus vasos. E onde tu for, tu tá na mão do oleiro. Bora, Silas, que eu não quero esses jovens dando problema para nós, não. Eu não quero esses fracotes aí atrapalhando nossa chamada. Tu já tá pegando, que eu sei. Aí chega no capítulo 16. Quando chega em Derbe, tá pregando. Chega em Listra, tá pregando. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Lembra que eu disse o que significa a palavra discípulo? Novo convertido. Filho de judia crente. A mulher é judia, acabaram de conhecer a fé, mas o pai era grego. O pai é citado 2 vezes, porque a vida do pai grego... Imagina essa família disfuncional. A mãe dirigente do ciclo de oração, e o pai cachaceiro, prostituto, adúltero. Isso era ser grego. Olha só, dava um bom testemunho dele. Ou seja, onde Paulo chegava, as pessoas falavam de quem para ele?
ele está tentando esquecer João Marcos. Aí onde ele chega, os irmãos dizem, aquele jovem lá gosta de Bíblia, ó. Ah, tá bom, deixa. Aí ele vai para outro lugar. Aquele jovem lá ama teu ministério, ó, pastor. Ah, tá bom. Aquele jovem lá quer ser missionário. Aquele jovem lá, ó, é de oração. Aquele jovem lá, é uma benção aquele menino. E Paulo, onde chega a igreja, que é o instrumento de Deus na terra para tratar a gente, está dizendo: leva Timóteo, leva Timóteo, leva Timóteo, leva Timóteo, leva Timóteo, leva Timóteo, cuida de Timóteo. Aí chegamos na conclusão: Paulo quis que esse fosse com ele. Paulo diz: eu tenho que levar esse menino. Paulo foi sensível ao Espírito. Não é porque às vezes um homem de Deus tem certas durezas que até envergonha ele mesmo, que ele não é mais instrumento de Deus. Paulo abre mão de João Marcos porque ele quer alguém top na história dele. Só que aí Jesus vem e diz: você vai levar Timóteo na sua caminhada. Só vai dar glória que tem um coração de Cristo. Quer ver? Silas é profeta, Timóteo é discípulo. Silas é adulto, Timóteo é jovem. Silas tem influência, Timóteo é influenciado. Paulo teve que dizer: rapaz, para de ser medroso, Deus te deu o espírito de temor. Silas tem o respeito dos anciãos, Timóteo era desprezado pelos anciãos, ao ponto de Paulo dizer: não deixe que ninguém despreze a sua juventude, rapaz. Silas tinha o respeito dos judeus, Timóteo só tinha o respeito dos irmãos aqui. Mas para ter o respeito nas igrejas, teve que ser circuncidado. Silas, onde chegava, tinha moral. Timóteo, para ser respeitado por causa da vergonha do pai, teve que ser circuncidado num estado de emergência, para que os judeus não o desprezassem junto a Paulo. Ou seja, quando eu evito um João Marcos aqui, que é problema, Deus traz um Timóteo aqui com mais problema. Por quê? Porque João Marcos saiu, Timóteo fica no pé. João Marcos virou as costas lá no capítulo 13. Timóteo não. Onde Paulo está, Timóteo vai. Onde Paulo está, Timóteo vai. Onde Paulo está, Timóteo vai atrás. Paulo tem que se preocupar com o estômago do menino, meu Deus do céu. E aqui eu concluo a mensagem. Deus está preparando Timóteos para você cuidar deles. Eu sei que você quer Silas, mas Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: você não pode desistir de Timóteo. E cada vez que você abrir mão de uma pessoa problemática, Deus vai levantar mais pessoas problemáticas. Por quê, pastor? Porque Silas é para levantar você, mas Timóteo é para você levantar ele. Silas é para cuidar de você, Timóteo é para você cuidar dele. Paulo em Atos 15 ele diz: eu quero um cabra preparado. Mas em Atos 16 Deus diz: eu quero colocar no seu caminho uma pessoa despreparada. Você não vai ter cumprido sua missão nessa terra, você não vai ter glorificado a Deus nessa terra, se você partir dessa terra sem deixar alguém preparado para cumprir a missão que você deixou para ele. A palavra de Deus a essa igreja hoje é: faça discípulos. Pastor cuida de ovelha, mas é ovelha que gera ovelha. Paulo no capítulo 15 começa com quem vai ajudar ele, mas agora tem alguém que ele tem que ajudar. Ele abre mão de João Marcos, segura Silas para ter ajuda. Só que Jesus olha do céu e diz: melhor do que ser ajudado por Silas é ajudar Timóteo. Porque ele mesmo disse lá em Atos 20: melhor é dar. Se você só... Meu Deus. Se você só depende de Silas, você é interesseiro. Você é medíocre. Você só ora dizendo: Deus, levanta alguém para me ajudar. Deus, levanta alguém para me ajudar. Deus, levanta alguém para me ajudar. E Deus está dizendo: por que você não ora para eu te levantar para ajudar alguém? A unção que Deus te deu só é revelada quando você cuida de alguém. Se alguém cuida de você, é esse alguém que está fazendo história. Mas você tem que fazer a tua história. Timóteo não vai se perder. Por quê? Antes que Timóteo, minha irmã, fosse discípulo de Paulo, ele foi discípulo da mãe dele. Ele escolheu ser pastor, ele escolheu ser pregador, ele não escolheu ser prostituto. O pai era grego, mas a mãe era crente.
Deus pode levantar um obreiro, Deus pode levantar um pastor, Deus pode levantar um Paulo, mas você, minha irmã, é a crente que vai discipular no joelho, vai discipular com a Bíblia aberta. Eu estava aqui assentado e Deus me mandava dizer: você não vai perder Timóteo para Satanás. Deus já levantou a igreja para te ajudar, mas agora é você que tem que orar por Timóteo. Discipula Timóteo, vai atrás de Timóteo, segura na mão de Timóteo, fala que tem jeito, fala que tem chance, não importa o poço que ele caiu, a unção que Deus te deu é para tirar ele de lá. Timóteo vai dar trabalho para Satanás, Timóteo vai ganhar muitas almas para Jesus e vai agradecer a Deus pela sua vida. Aleluia! Você chega em Hebreus 13, 23, está escrito assim: o irmão Timóteo já está solto. Quem você discipula herda as suas dores. Quando Paulo está no corredor da morte, já fechei a Bíblia e desliguei o esboço. Quando Paulo está no corredor da morte, ele escreve para Timóteo: traz João Marcos, ele é útil para mim. Timóteo, eu abri mão de João Marcos e Deus colocou você no meu caminho. Hoje eu reconheço que eu preciso de vocês dois. Cada homem de Deus que está aqui está num processo de transformação. Se Paulo, que era Paulo, reconheceu: eu ainda não alcancei, eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Você pode ter abandonado alguém, você pode ter ferido o coração de alguém. Esses dias eu preguei na convenção da Bahia e uns 3 a 5 pastores vieram me pedir perdão. Eu tenho 32 anos de idade. Eu comecei a pregar com 5 anos. Cuidado, varão. Uma criança marca o seu olhar, a sua palavra, o seu empurrão. Você é obreiro na casa de Deus. E cada criança que Deus coloca perto de você, que Deus permite passar por você, é uma página em branco. Uma palavra sua de credibilidade vai determinar muita coisa no chamado de alguma criança ou algum adolescente. Eu comecei a pregar com 5 anos e tenho a marca em mim. Não que me gere tristeza, não que eu tenha mágoas, mas por muito tempo eu me lembrava de pastores amassando o meu pedido. Quando eu enviava um pedido para cantar um hino ou dar uma palavra, amassava, jogava no chão, ou no lixo, ou no paletó. Eu tenho na minha mente obreiros rindo do meu pai. Meu pai ficava me elogiando e eles diziam: não dá e não vai dar em nada, vai crescer, vai desviar. Quando começar a namorar, cai. Obreiros que enquanto eu estava cantando diziam: grita menos, canta mais, meu filho. E hoje vieram pedir perdão. São Paulos, que mesmo abrindo mão de João Marcos, Deus deve ter colocado outro Timóteo no coração deles. E eles veem o que Deus está fazendo na vida de João Marcos e dizem: você é útil. Deixa Deus tratar contigo hoje. Há algum novo convertido, há algum jovem, há algum adolescente, há um filho, há uma filha que precisa da sua palavra de bênção, que precisa do seu pedido de perdão, que você, como Paulo, tem que dizer: é útil para mim. Volte atrás. Se Paulo, o bandeirante do cristianismo, voltou atrás, se Paulo, o chamado de Cristo para ser o maior plantador de igrejas do Novo Testamento, voltou atrás, com João Marcos, respeitando o seu coração, respeitando os seus temores, respeitando suas dúvidas, quem é você para não fazer isso? Isso é ter a vida quebrada. Isso é ter o vaso refeito. Lembra quando a gente cantava? Quebra minha vida e me faça de novo. Quero ser
um vaso novo. Eu quero ser. Cante isso, irmão. Nos dá sabedoria, Jesus. Nos dá sabedoria, Jesus. Do homem. Quebra as durezas da minha vida, Jesus. Quebra o orgulho do nosso coração, Jesus. Vaso novo. Traz João Marcos, ele é útil para mim. Eu sempre vou levantar Silas para te ajudar. Mas não esquece Timóteo. E volta atrás com João Marcos. Fica em pé dando glória a Deus.